Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme a pessoa vai vendo o nosso canal do Tempo, Peter e Coutinho. Nos acompanhem bem no nosso canal, se inscrevam, dêem um like, compartilhem, dêem sugestões. No Twitter eu recebi algumas dicas do pessoal, mandar algumas perguntas, algumas dúvidas. De repente no próprio comentário a gente pode responder num outro vídeo ou no mesmo no espaço de comentários a gente responde também as perguntas do pessoal. Participem também comentando, perguntando, elogiando ou criticando o nosso canal naquele espaço que é destinado. Mas sempre compartilhem, dêem um like e se inscrevam no nosso canal. Nós vamos falar primeiro sobre o Brasil e depois sobre Santa Catarina. Primeira parte, o Brasil. Hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto, estamos entrando em setembro. Primeira previsão para amanhã, dia 1º de setembro. Como vocês podem ver, novamente aquela tradicional área enorme do país, sem chuva nenhuma. Parte aqui do sul, o centro-oeste, boa parte do sudeste, boa parte do nordeste, com as chuvas se concentrando na faixa litorânea, desde o Rio Grande do Norte até o sul do país, toda essa faixa litorânea pegando com chuva. Pega principalmente a metade leste da Bahia, um pouquinho de cuidado aqui no recôncavo baiano, pode ter algumas pancadas um pouquinho mais fortes. Na área aqui de Recife também, chove em todo o estado, fraquinho em todo o estado de Espírito Santo, boa parte do Rio, e litoral de São Paulo e o leste do Paraná, Santa Catarina, e chove bem até com uma certa intensidade aqui no Rio Grande do Sul, pode ter alguns temporais isolados por aqui. Aqui no norte chove principalmente no Amazonas, Acre, norte de Rondônia. Quem sabe algumas pancadas bem isoladas aqui no extremo norte do Mato Grosso, a região aqui do mapa conhecida como Cabeça do Cachorro. Então nessa área aqui pode ser que dê algumas pancadas, assim como nessa faixa aqui do Pará e pegando um pouquinho do Amapá. Mas nessa imensa área aqui vai predominar o tempo seco, umidade baixa, como depois a gente vai ver, calor e sem chuva. Aqui praticamente não se altera muito nos próximos 10 dias. Assim como nessas áreas aqui também fica com uma certa instabilidade ao longo dessa semana. Aqui no sul também vamos ter uma certa instabilidade nessa semana. Então, nas áreas que estão em branco, pouco se altera nos próximos dias. Agora nós vamos aqui para a perspectiva, vamos assim, das anomalias dos próximos 15 dias, ou seja, a primeira quinzena de setembro. Como a gente havia dito, nessa parte marrom aqui do mapa, é chuvas abaixo do normal, bem abaixo do normal aqui no Paraná, aqui entre o Pará e Mato Grosso, chove um pouco melhor no centro-leste da Bahia, normal dentro do Nordeste, praticamente, tirando aqui uma parte do Maranhão. No Sudeste, quase que todo o Sudeste com chuvas abaixo do normal. E no Sul, melhora um pouquinho aqui em Santa Catarina e fica com chuva acima da média nessa primeira quinzena no Rio Grande do Sul. Vamos torcer para que realmente venha uma boa chuva, especialmente aqui para o pessoal do arroz no Rio Grande do Sul. Isso mais ou menos, esse mapa, mais ou menos vale para o mês de setembro também. A perspectiva é que as chuvas comecem a melhorar no norte e aos pouquinhos vão começando a aparecer alguma coisinha aqui em Rondônia, norte do Mato Grosso, a parte oeste, mas ainda longe de acabar com a estação seca. Em termos de temperatura, vamos ter um dia quente amanhã. Amanhã as temperaturas vão ser altas, principalmente nessa faixa do país, onde está bem a cor mais escura, esse pretão aqui, máximas na faixa de 35 a 40 graus no centro-norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, parte de Goiás, Tocantins, sul do Pará, pedacinho do Amazonas, mas principalmente aqui, ó, entre o oeste do Goiás, oeste do Tocantins e leste do Mato Grosso. Nessa área aqui pode chegar acima de 40 graus, perto, acima de 40 na região de Cuiabá, na região aqui norte do Mato Grosso do Sul. Em contrapartida, no centro-sul do Rio Grande do Sul faz frio, assim como o Uruguai, essa parte da Argentina. No leste de Santa Catarina, leste do Paraná, toda essa faixa aqui fica com uma tarde fria. E aqui uma tarde mais agradável, faz calor, mas nada exagerado. O calor forte é nessa região aqui do mapa. Pega o Maranhão, Piauí, interior da Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, nessas áreas aqui de 35 a 40 graus, uma tarde quente mesmo. O amanhecer dessa terça-feira vai ser fresquinho. Aqui no Rio Grande do Sul vai fazer frio, nessa área um frio úmido, pode amanhecer entre 4 e 8 graus, aqui na Serra Catarinense entre 4 e 7 graus,
De maneira geral, o frio se concentra no sul, sul de Minas e regiões serranas aqui de Minas, interior da Bahia, que é uma região alta. Aquele friozinho na faixa de 10 a 15 graus, sendo mais acentuado aqui no sul de Minas. Nas outras áreas do país, mantém o calor tradicional, com mínimas variando de 18 a 25 graus. Nesse próximo mapa, nós temos a projeção para mês de setembro em termos de temperatura. No sul, de normal acima da média. Na região aqui do Nordeste, de normal abaixo da média. Em azul, abaixo da média. Em branco, normal. Em laranja, um pouquinho mais acentuado, onde fica acima da média. Essa região aqui e aqui. O que tem lógica, porque está indicando pouca chuva. Aqui no sul, apesar de estar indicando de normal acima da média em parte da região, nós vamos ter frio. O pessoal tem que ficar preocupado porque tem risco ainda de geada que possa trazer algum transtorno para o plantio da safra de verão, para quem já tem a safra em andamento, para as frutas aqui na região do Rio Grande e Santa Catarina, onde teremos aí a condição de alguma geada que possa trazer danos no Vale do Rio do Peixe, aqui na Serra, no sul do Paraná. Então, apesar de estar indicando um setembro de normal acima da média, eventos fortes de frio ainda vão acontecer no mês de setembro, que é a característica da laninha. Os extremos, para mais ou para menos. Em termos de aqui para Santa Catarina, agora para o sul do Brasil, nós vamos ter amanhã, terça-feira, chuva concentrada aqui na faixa leste do estado. Mas assim, essa metade leste tem chuva, daqui para cá o tempo é bom. No Rio Grande do Sul, a chuva se concentra entre o oeste do Rio Grande e o centro-sul, podendo ter até chuva forte com algum temporal isolado. Dessa parte para cima fica mais seco. No Paraná continua seco no estado, tirando aqui o litoral e a Grande Curitiba, que tem alguma instabilidade nessa terça-feira, dia 1º de setembro. No decorrer da quarta, mantém esse tempo seco no Paraná, Santa Catarina, com alguma instabilidade aqui no leste. No Rio Grande do Sul, fica mais instável. Na quinta-feira, vamos ter a condição de chuva avançando pelo estado com uma frente fria. Pouca coisa muda no Paraná. O Paraná continua com uma situação bem ruinzinha em termos de chuva, continua seco. Eu acho que chuva ali, provavelmente, só lá depois do feriado, ou próximo do feriado, para cima. Em termos de temperatura, de chuva nos próximos 15 dias, está indicando um bom volume, uma situação de normal acima da média no Rio Grande do Sul, tirando aqui a divisa com Santa Catarina. O sul de Santa Catarina dá uma melhorada, pode ajudar o pessoal do arroz, mas continua na maior parte do estado de normal abaixo da média, como vocês podem ver o Paraná, uma situação muito ruim para o início do plantio da safra de verão. Continua dos 3 estados do sul, o Paraná que tem uma situação mais crítica para essa primeira quinzena de setembro. E no setembro, de maneira geral, está indicando chuvas abaixo do normal nessa área aqui que pega o noroeste do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina, praticamente todo o Paraná. Melhora um pouquinho aqui e fica um pouco melhor aqui no Rio Grande do Sul. Mas nas principais áreas de produção do sul, setembro ainda deixa a desejar. Vai ser chuva irregular. Isso aqui é só uma tendência, o pessoal tem uma ideia, isso pode mudar. Alguns dias atrás, essa anomalia negativa pegava daqui para cima. Então nós vamos ter essas oscilações. O que importa é que em anos de laninha nós temos chuva irregular. Pode chover bem num período de 1, 2, 3 semanas, depois um longo período sem chuva. Ou às vezes chove bem aqui e chove pouco aqui. É mal distribuída no espaço e no tempo. Isso é característica da laninha, assim como a temperatura. Não é sempre frio. É o quê? Ora frio intenso, ora calor intenso. É os dois extremos. Ou tu fica com o pé no gelo, ou um pé no forno, a cabeça no forno. Ou tu fica no banhado, ou num ambiente completamente seco. Esse vai ser o problema da safra. A recomendação que eu venho insistindo há tempo, sigam à risca o calendário agrícola. Se é para plantar de 15 de setembro a 15 de outubro, hipoteticamente, sigam esse período. Não plantem nem antes, nem depois, senão pode ter algum problema mais lá na frente. Em termos de temperatura, amanhã vamos ter um dia frio no Rio Grande do Sul, frio úmido, também faz frio em Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. Aqui na Serra pode chegar entre 4 e 7 graus. No litoral catarinense entre 11 e 14 graus na parte sul e de 14 a 16 aqui no norte. Boa parte do estado de 10 a 13 graus. Aqui no oeste também friozinho. Agora mais frio aqui no Rio Grande do Sul e Uruguai. Na quarta-feira também. Friozinho de manhã, depois esquenta de tarde.
Na tarde de terça-feira, dia 1º, metade leste de Santa Catarina frio, com máximas variando de 14 a 19 graus. A metade oeste faz calor. Na região de Itapiranga pode chegar a 30, 33, 34 graus. No Rio Grande do Sul, essa parte aqui do norte e noroeste do estado faz calor e boa parte do Rio Grande do Sul fica mais para frio, incluindo todo o litoral, Lagoa dos Patos e pega aqui o Uruguai. Olha só aqui onde vai o frio. Avança aqui pelo norte da Argentina, mas não consegue pegar o Paraguai. O Paraná fica com bastante calor, toda essa faixa aqui, friozinho na região sul do estado, Grande Curitiba, até aqui a região de Palmas. A previsão para setembro, em termos de temperatura, também mais normal no Rio Grande do Sul, até um pouco frio na campanha e sul do estado. Santa Catarina mais normal aqui no sul e o topo da serra, um pouco acima da média nessa faixa do estado, e o Paraná de normal acima da média. Novamente volto a dizer, como está indicando frio aqui nessa área do Uruguai, Argentina, Paraguai, isso significa que as massas frias vão vir continentais. Não são muitas, mas elas poderão trazer geada tardia, que pode afetar a agricultura para quem plantou cedo demais, para quem vai plantar, pode afetar o trigo nessa região aqui de Santa Catarina, aqui no Paraná, algumas áreas aqui do Rio Grande. Fruta, ainda corre risco, a fruta de caroço, com alguma geada louca, provavelmente entre 10 e 20 de setembro, é possível que dentro desse período nós tenhamos algum frio mais forte, que possa afetar a fruticultura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. E para quem tem também trigo. Então um pouco de cuidado. Esse ano nós vamos ter problema o quê? Vai ser uma primavera bastante alternada, entre intervalos de calor acentuado e intervalos de frio forte. Na média, setembro, outubro, novembro, há uma perspectiva que a primavera seja de normal a abaixo da média, chuva muito irregular, tendendo a ficar abaixo da média, problemas com estiagem e também vamos ter problemas com o frio tardio. Aqui na Serra Catarinense, provavelmente vamos ter geada e temperatura negativa, acredito que até na boca do verão, dezembro. Aqui vai correr risco de alguma geada danosa em outubro e novembro. Nessas áreas aqui, partes altas do oeste, meio oeste, Planalto Norte e a parte baixa do Planalto Sul em Santa Catarina, ainda corre risco de geada setembro, outubro e muito isoladamente em novembro. Então é um ano realmente complicado, principalmente para aqueles produtores que estão localizados em baixada, vales e começo de encosta. Esses é que tem que, dentro do calendário recomendado, atrasar um pouquinho o plantio. E vamos ter problema de água, né? Tem que economizar a água, quem tem açude para irrigação em alho, cebola e outras culturas, economizar. O pessoal do arroz pode ter algum problema com o frio entre novembro e dezembro, e no caso do arroz não precisa de muito frio, basta 12, 13 graus que já dá problema se for por muito tempo. É um ano parecido com o ano passado, só que sem aquela reserva que a gente tinha ano passado em termos de água no solo. E o frio também, frio e calor até dezembro, até o final do ano. Então vamos torcer para que São Pedro ajude um pouquinho nós na agricultura. As tempestades de primavera também podem não ser em um número grande, mas elas vão ser mais fortes que o normal. Bastante atenção. E está começando, né? De agora para frente começa aquele período mais tempestuoso. Então acompanhem o nosso canal, dê um like, se inscrevam, comentem, deem sugestão para ver o que a gente pode melhorar para o pessoal. E que a gente volte de novo ao longo da semana, segunda-feira que vem tem mais uma rodada completa da previsão do tempo. Ao longo da semana tem o Peter com previsões mais voltadas para Santa Catarina e se precisar de algum aviso especial, nós colocaremos um vídeo a qualquer momento. Da Climaterra, do canal Peter e Coutinho, Ronaldo Coutinho.